Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para você que está assistindo Nossas Histórias Curam Podcast. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje, não, gente, para tudo. Hoje a nossa convidada, não, você não está entendendo. Você não está entendendo, ela já está indo. A nossa convidada, eu já quero levar para casa, você vai querer levar também, tá? Mas ó, eu já estou na frente, já tem uma fila aqui que quer levar. Ela é uma amiga presente de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ore para que Deus lhe apresente as filhas dele. Essa coisa de que mulher é problemática, essas coisas que as pessoas querem rotular, é porque você está orando errado, filha. Acredita no que eu estou te dizendo. Então, hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente uma amiga, uma filha de Deus, uma pessoa amável, que tem um testemunho impactante. Ela me impactou quando ela contou a história dela para mim, a gente criou uma conexão. Ela é, só para você saber, pastora, né, pregadora da palavra, ela é palestrante, psicanalista, ela é a responsável pelo Ministério Comunhão. Gente, você não tá entendendo. E ela ainda canta. Quem aguenta? Você não vai aguentar não, né? Então a nossa convidada de hoje é a pastora Elvira. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, é uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. A gente está muito feliz e a gente quer ouvir de você quem é a Elvira. Ai, gente, que alegria, que satisfação estar aqui com a Josi, com a Isabel, rever Isabel, coisa linda, linda, linda. Que honra, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite. Já quero agradecer a Deus por esse projeto maravilhoso, esse projeto lindo que nasceu no coração de Deus e Ele delegou a vocês duas. E eu estou muito feliz, estou me sentindo assim, né? E de todas que já passaram por aqui, eu sou a menor, então assim, estou muito feliz, emocionada, um pouquinho nervosa assim, porque afinal de contas, já são duas mulheres, Deus, gente, mas eu estou aqui para servir e para compartilhar com vocês, com você que está em casa também, você que vai acompanhar esse podcast, que já é uma bênção, um sucesso total para a glória de Deus. Amém. Um pouco da minha história. Meu nome é Elvira Ramos. Estou psicanalista, estou pastora, filha muito amada do Pai. Amém. Aprendi com a Suzy, sabe, gente, esse detalhe lindo que ela fala, filha muito amada do Pai, soberano, verdade. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vocês estão diante de uma mulher que não acreditava nela mesma. E eu falei para elas, pessoal, que eu vou dar lugar, tá? É isso. Deixar o Espírito Santo fluir. Essa sou eu, né? Isso, é verdade. Então, a Elvira Ramos foi uma menina com... Posso já entrar? Pode falar, fica à vontade. Ele é sua. Eu fui uma menina, sou de lar evangélico, né? Sou filha de pastor, filha de uma mulher de oração. Mas, quando eu completei 13 anos de idade, quando eu comecei a me entender como pessoa, eu percebia que eu tinha complexos. Eu tinha dificuldade na minha comunicação. Só que eu não sabia o que fazer e como. Uma menina. E aí um dia minha mãe me passou um corretivo, né, gente? Coisa de mãe, né? Só que eu não entendi a forma que ela me corrigiu. E aí eu fui pro quintal de casa, chorando muito. E de forma aleatória, eu pensando, né? Senhor, minha mãe não me ama, não. Deus, a minha mãe não me ama. Olha o que ela fez comigo. Olha o que ela fez comigo. Naquele momento foi a minha interpretação para aquela situação. De fato. E eu falei para Deus, olha aí, Senhor, a minha mãe não me ama. E naquele dia, esse Deus maravilhoso, Senhor Jesus que eu amo, venero, amo a sua palavra, ele disse para mim, Elvira, eu vou mudar toda a tua estrutura de vida. Olha isso. O que você não entende agora, você vai entender no futuro. Quando eu ouvi aquela voz, eu olhei para o céu, eu amo céu azul, né? Eu gosto de sentar e sentir a brisa, eu gosto, né? E aí eu olhei para o céu e disse assim, Senhor, tu estás falando comigo? É o Senhor que está falando comigo? E aquela voz, sabe, gente, de autoridade, mas de amor. Sim. E é por isso que eu me emociono. Ele disse, sim. Sou eu que falo com você. É isso. O que você não entende agora, você vai entender no futuro. Mas primeiro, eu vou mudar você por dentro. Esse é o detalhe.
Eu sempre falo, a Josi, né, sabe disso, que eu sempre falo isso nas lives, ministrações. É dentro. É ser, fazer para ter. Essa é a tríade. É isso. Primeiro a gente cuida da essência. E aí nós temos novas ações e novos resultados. Sim. E naquele momento ali eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Estrutura, eu não entendi esse negócio. Hoje eu sei que ele estava falando da mente, da alma e do corpo. Ele disse, eu vou mexer com a tua estrutura. O que você não entende agora, você vai entender no futuro. E aí, isso foi com 13. Pela primeira vez eu me olhei no espelho, porque eu tinha complexo de inferioridade, eu não conseguia me olhar no espelho. Sofri bullying na escola por conta do tom de pele, cabelo. Hoje A melanina agradece, né? Aleluia! Né? Então tá tudo bem. E só que eu guardei muitas angústias e tristezas por conta disso. Então, eu não entendia o meu valor. Mesmo sendo de família cristã. Eu não entendia que eu era a filha amada do Todo-Poderoso de Israel. Eu não tinha esse entendimento. Então, tudo que falavam com relação ao meu cabelo, meu tom de pele, minha condição social, eu fui absorvendo e acreditando. E isso foi gerando tristeza, porque todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera atitude, que gera resultado. Essa é a frase que norteia o seminário Sarando uma Ferida. O que você pensa gera emoção. Essa emoção vai gerar comportamento, que vai gerar atitude, que vai gerar resultado. É isso. E o que está passando na sua mente hoje? Quais são as emoções que estão norteando a sua vida? E nesse ativismo que a gente às vezes fica, a gente não para olhar para o que está acontecendo com a gente. Sim. E como servas do Senhor, a gente precisa fazer isso constantemente. É que eu estava falando com a querida, né, sobre o detox emocional. Ele é importantíssimo. E não é uma vez no ano. É preciso uma constante. Sim. Nós mulheres fazemos o que dentro de casa? Não faxinamos a nossa casa? Sim. A gente limpa tudo e limpa... Não, esse cutão aqui, essa sujeirinha aqui tem que tirar. E quando chega na hora de fazer o detox interior? Na mente, na alma e, consequentemente, o corpo também, né? Porque ele agradece. Mas, voltando aqui para minha história, porque, gente, fiquem tranquilos, não vai virar mini vigília. Disse a pastora pentecostal, gente. E aí, com 14 anos, quando meu pai viu que aí eu repeti de série por conta disso, mas eu me olhei no espelho, dei um sorriso. Só que o mundo espiritual tá ativo, né? Sim. Ele não para. Não. Quando ele me viu sorrindo, ele disse, eu tenho que criar uma estratégia para roubar a paz e o sorriso dela. Isso. Sim. E ele falou assim, você não pode sorrir. A voz do Senhor veio para mim e me trouxe alegria. Ele veio, como ele sabia que eu não sabia me defender, da voz sabotadora, enfim, né? Ele começou a agir através de pensamentos. Ele começou a falar ao meu coração que eu não tinha condições de sorrir. Que eu não era merecedora de sorrir. Olha isso. E eu acreditei, uma menina. Eu acreditei. Então, às vezes, eu tinha momentos de alegria. Aí meu pai percebeu que eu tinha dificuldade de me relacionar, de comunicação. Aí meu pai me tirou da escola pública, me levou para uma escola particular. E ali eu me senti um peixinho fora d'água, né? Porque era outro ambiente. As pessoas tinham, os jovens naquela época tinham outros comportamentos, mas já tinha a questão da droga, né? Da bebida, só que era uma coisa mais escondida, né? E quando eu chego, um comportamento todo ali direitinho e tal, e essa aí é da Bíblia, e essa aí é crente, aquela zoação, essa aí é crente, essa aí é da Bíblia e tal. E aí, foi pra balada, eu ficava assim, balada? Que trem é esse, baladas? Ele tá falando. Exatamente, eu não estava acostumada com aquela linguagem, né? Com aquele ambiente, que é balada. É uma vigília, um monte de trem. O Isabel foi, olha o que, balada. Aí Deus trouxe uma menina que era cristã também, e aí a gente fizemos ali amizade e era a companhia que eu tinha. Então era só eu e ela. O restante ninguém era cristão. Só tinha eu e ela naquela sala. Mas eu vou falar algo aqui que o Papai do Céu falou pra mim falar que nesse podcast. E aí a gente fez uma amizade legal. E aí um dia a professora, né, estava falando sobre evolução. O homem veio do macaco e evoluiu. E quando ela começou a falar isso, a menina tímida, que quase não falava nada, entendeu? Começou, o coração começou tum, 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 tum. E uma voz falou assim, você vai ficar calada?
você não vai falar nada? E eu comecei uma guerra interna. Sim. Em sala de aula, sala lotada, e a professora falando de evolução, que eu não veio do macaco e aquilo. Você não vai falar nada? E aí minha colega olhou pra mim assim, você tá passando bem? Eu falei, era o Espírito de Deus, meu coração queimava. Indignando, né? com aquilo Josi, ali. Isabel, meu coração queimava pra fazer alguma coisa. Mas eu tinha complexo de inferioridade, timidez, tinha dificuldade na comunicação, que eu ia falar, não vou falar nada não. Hoje eu tenho discernimento que era o anjo do Senhor. Levanta e fala. Levanta e fala. Você tem aprendido na EBD, tão importante, Escola Bíblica Dominical, Muito, né? muito. Uma Você boa tem IBD aprendido, forja. exatamente. Você tem aprendido, levanta, fala. Eu não sei, eu tô com medo. Gente, isso aqui é pra quem crê, tá, gente? É pra quem acredita. Eu fui colocada de pé. Aí você pode me perguntar, quem te colocou de pé? Eu sei que foi o anjo. É isso. Me colocou de pé. Quando eu fiquei de pé, toda a turma se voltou. Que é isso? Essa menina não fala nada. E a professora, calma, gente. Pode falar aí, Elvira. Professora, a senhora está falando que o homem veio do macaco. A senhora já parou para analisar como que eu ia falar esses termos? A senhora já parou para analisar como que funciona o globo ocular? A turma em silêncio. As minhas perninhas assim. Ai, gente. Mas foi. A senhora já parou para analisar o funcionamento do cérebro? Olha, cheio de autoridade, E ela assim, gente. Essa e menina o tá anjo falando. falava, repete. Quero o anjo, gente. Só pode, gente. Gente, Não fala dessa menina, né? exatamente, exatamente. Eu não tinha condições de falar globo ocular, que é isso, gente? O cérebro funciona. Tava muito erudito, né? Aí ela... Chique. Agora, outra pergunta, professora. Se o homem veio do macaco, por que que até hoje o macaco nasce e continua macaco? A turma. Caos, confusão da turma. Menina, o que deve ser? Aquela foi aquele barulho. Euforia, Eu né? sentei, gente, eu sentei. A minha amiga falou assim, o que deu em tu? Eu falei, não sei. E eu comecei a chorar nervoso, né? Que foi? Que é isso, coleguinha? Que você tá chorando? Por que e tal? Eu já tava chorando de nervoso. A professora, calma, crianças, calma. E ela ficou assim me olhando, tipo assim, entendeu? Nada. Essa foi uma das experiências nesse novo ambiente escolar. Só que dentro de casa, eu tinha muitos conflitos com a minha mãe, né? E isso foi me gerando também sentimento de rejeição, complexo de inferioridade foi potencializando ainda mais, e uma série de coisas que foram acontecendo. E a gente não conseguia se entender. Então me veio o pensamento de fugir de casa, sair de casa. Tem pessoas que quando olham, escutam esse detalhe da minha história, pensam, como assim? Mas é a minha história. Sim. A gente não sabe Né? o que tá na Nossas mente, histórias curam. né? Né? E aí, com 17 anos, aí passei essa fase, mas mesmo assim eu tive desejo, Josi e Isabel, de fugir de casa, sair de casa, sair da presença do Senhor, me passou pela cabeça. O inimigo tentou me influenciar dizendo, o melhor caminho para você, cai no mundão, vai beber, vai fazer o que os teus colegas fazem, isso aqui é vida, vai lá, vai curtir. Mas eu tinha medo. Sim. Do que eu poderia, do desgosto que eu poderia dar aos meus pais. Com 17 anos, uma amiga minha terminou o namoro, né? E ela veio me ligar, ligou pra mim e falou assim, olha, terminei o namoro, tô arrasada e tal, e eu não tô conseguindo ter paz e alegria. Gente, o dom de ouvir as pessoas e de aconselhar, eu amo. Já era um dom. Já Ele tava lá, né? Exatamente. E ali eu conversando com ela por telefone, ela parou de chorar. E foi a primeira, outro ponto de emoção aqui, e foi a primeira palavra profética que eu recebi de que eu seria uma terapeuta. Sim. Só que eu não acreditava em mim. Então ela profetizou, mas não entrou. Sabe? Você não recebeu. Exatamente, porque eu não me achava capaz. Enfim, todo pensamento disfuncional, negativo, era o que eu alimentava mesmo indo para a igreja, já cantava nessa época, porque o primeiro compacto foi com 15 aninhos. Depois eu mando a foto pra vocês. A foto, né? E foi com 15 anos, meu irmão que produziu junto com meu pai. Gente, deixa eu fazer um adendo. Quando eu fui conversar com a Elvira, a gente foi conversar, né? Olha, muito tonta eu. Eu sempre fui muito fã
né, do Álvaro e dos altos louvores. E aí, conversando com a Elvira contando e tal. Aí, Elvira. Ela cantou lá, gente. E eu adorava. Tu é Elvira tal? Ela sou. Eu tô falando de tal, mentira. Mas foi uma coisa. Aí fala dessa parte, amiga. Aí realmente foi um momento precioso, né? Que o Senhor nos deu, como esse aqui também. E ali ela falou assim, amiga, você podia ser terapeuta, porque eu liguei pra você de um jeito, agora eu tô outra, tô leve, eu tô bem. Sim. E realmente lá, o choro tinha passado, ela tava bem. Naquele dia, amadas, quando ela desligou o telefone, eu falei assim, olha só, olha o abuso da pessoa. É porque ele é muito amoroso, gente. Ele é muito amoroso. Muito. Olha só, Deus, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a tua palavra como eu deveria. O Senhor me usa dessa maneira? Sincerona. O que o Senhor tem comigo? Ah, ele gostou. O pai gostou. É interessante, meninas, que gostaram do menino. Adoro, gente. Gostaram. Pois Meninas adoram. Ele falou o seguinte, eu identificava a voz dele, mas eu não obedecia como deveria. Olha Sim. só que coisa, né? Por quê? Porque até então o que eu valorizava, Isabel, era a raiz de amargura, era a mágoa, era o ressentimento. E aí o Espírito Santo de Deus, como é que ele vai operar? O Tem Espírito espaço, de Deus né? não opera em uma mente dividida. Guarda isso, tá? O Senhor não opera em uma mente dividida. Ou a gente se submete àquilo que ele quer, Sim. ou a gente vai para o outro lado. E tá tudo bem. Sim. Né? Mas a gente precisa tomar uma decisão, uma postura. Importante Sim. isso. Postura. Eu preciso decidir o que eu quero. Sim. Né? E aí eu falei assim, o que o senhor tem comigo? Aí ele falou assim, vai pro teu quarto que eu quero falar com você. 17 anos. Eu fui pro quarto. Que lindo. Outra coisa para quem acredita nos mistérios do Senhor, tá? Como eu não li a Bíblia, como que eu ia saber aonde é que estava o livro do profeta Jeremias? Não tinha como, filha. Não tinha, né? Não tinha como. Aí eu abri. Entrou pela minha janela um vento. Um vento suave, eu com a Bíblia aberta e eu vi, fazendo isso aqui, ó. Passando as páginas. Exatamente. Quando chegou em Jeremias 33:3, eu vi um dedo de forma suave apontando para o versículo 3. Olha isso. Clama a mim. Eu perguntei, gente. É isso. A maior profecia está na palavra. É isso. Sem A dúvida. gente precisa crer, a gente precisa crer. Eu falei hoje, na live que eu fiz, Josi, Isabel, eu falei, irmãos, a campanha é Deus não erra, Deus não mente. É isso. Deus não erra, Ele não mente. Ele falou comigo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e concretas. É isso. É isso aqui, esse podcast, é isso aí, meninas. É isso aí, coisas grandes e concretas que vocês não sabem. Ainda tem muito mais de Deus, Isabel, para sua vida e para sua vida, Josi. Amém, eu recebo. E pro nosso irmão também, que tá por trás aí, gente. É varão, como é que é o nome do varão? Não. Maurício. Maurício. Liga aí, Vaza. Ele falou, tem um pedacinho pra mim? Tem. Liga aí. Olha aí, tá? Então o Senhor falou, e eu recebi o impacto daquela palavra. Por que eu fiquei impactada? Porque eu falei pra ele, eu achava que era de forma aleatória, não tem essa com Deus que é aleatória, não tem, gente. Não. Lá com 13 eu falei, minha mãe não me ama. Ele me respondeu. Sim. Com 17, o que o senhor tem comigo? Ele falou, então clama a mim, Isso aí. que eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e concretas que você não sabe ainda. Eu recebi o impacto daquela palavra, porém o inimigo veio e falou assim, nada disso é para você. Nossa. Você não pode sorrir. Você não pode ser feliz. Você não pode. Vozes sabotadoras. Exatamente. Você Pensamentos intrusos. Exatamente, amada. Exatamente. Aí com 24 anos, aí veio altos louvores e viajava. Então eu tinha momentos, claro, de alegria. Depois o Álvaro produziu, aí veio a canção Riqueza, que é a música que eu canto com o Mano, né? Então foram momentos legais e tudo mais. Ele produziu aí o compacto, enfim. E ele era o Álvaro foi o meu maior incentivador. Ele falava, maninha, vamos ensaiar. Eu corri.
Tem que ensaiar. Eu corria. Porque eu dizia, isso não é pra mim. Isso é pra você, mas isso não é pra mim. E o meu pai, meu lindão, completa 90 anos esse ano. Eita, meu lindão. Nossa. Ele falava assim, filha, você precisa ter conexão com aquele que te deu o dom, filha. Você precisa ler mais a palavra. Sabe o que eu pensava, gente? É só porque ele é pastor, gente. Ele quer que eu seja igual a ele, não você. Olha a rebeldia. Isso. Olha a rebeldia. A reação, entendeu? Isso não é pra mim, Uhum, sabe? repelindo, né? Exatamente. Ele falou, você tem que conhecer aquele que te deu o dom, filha. Porque É. cantar é um dom, ele dá pra quem ele quer. Verdade. Você precisa ter intimidade com ele, ter, sabe, receber a palavra dele, desenvolver intimidade, né? Ele falava comigo, pai chato, ser chato, pai, e eu, hein? Então, com 24 anos, Isabel, Josi, eu estava cantando, me chamaram para cantar, e eu fui cantar numa escola bíblica dominical, numa igreja lá perto de casa. E no momento que eu estava cantando, uma irmã sentada assim, ela viu uma sepultura aberta. Enquanto eu estava cantando, uma sepultura aberta. Na beira daquela sepultura havia um espírito maligno que dialogava com o Espírito de Deus. Meu Deus. E eu me recordo nitidamente, eu tenho a visão clara daquela irmã com o olho deste tamanho. Ela olhava. E eu cantando, mas não estava entendendo nada, porque ela falava assim. Nossa. Na minha cabeça, ela estava impactada com a canção, nada. Ela tá tendo uma visão bem complicada. Até porque é apavorante, né, É, gente? Deus me livre, é mesmo, claro. Imagina. E ela olhando, ela olhava assim. Primeiro, eu comecei a cantar, Deus enviou um anjo dentro da casa dela. Primeiro ela teve a visão de Deus colocando no lugar algo na casa dela, porque ela tinha saído, tinha acontecido uma briga de família, briga feia mesmo, sabe? E ela via aquele, enquanto eu estava cantando, Deus enviava um anjo dentro da casa dela e colocava tudo no seu devido lugar. Então por isso que num primeiro momento eu vi ela emocionada, feliz, depois o semblante dela mudou. Porque aí ela via então aquela cena da sepultura aberta e aquele demônio dialogando com aquele ser celeste. E ele falava o seguinte, aquele espírito maligno falava assim, me dá ela, eu quero matar. Nossa. E aquele ser celeste dizia assim, por que você quer matar a Elvira? Eu quero matar a Elvira porque ela não te conhece. Nossa, olha aí. Ela não te conhece. Ela diz que te ama, mas ela é hipócrita porque não está escrito no livro santo, sagrado, o abuso. Que aquele que tem os teus mandamentos e guarda, esse é o que te ama. Eu sei que ela não te ama. Ela guarda mágoa, ressentimento, ela não libera perdão. Acusador mesmo, foi né? falando tudo. Bem o papel dele, né? Exatamente. Ela guarda mágoas, ressentimentos, raiz de amargura. Não examina as escrituras. Eu quero matá-la. Ela é hipócrita. Eu quero matá-la. Nossa. E o ser celeste diz o seguinte, não toque nela. Ela é minha. Eu vou dar mais uma chance para ela. Se ela me ouvir, eu vou mudar a história da vida dela, mas não toque nela. Já nessa idade, eu já estava com um nível alto de depressão. Gente, eu não sorria. Eu tinha momentos de alegria, mas o tempo todo eu travava. Não era feliz. Não era feliz. Eu comecei a trabalhar no centro da cidade do Rio de Janeiro com 18 anos. Sabe, eu estava até conversando com a querida, né, com a Narjara. Eu tinha uma fuga. Todo o meu salário era em roupa, sapato, era a minha fuga. Então, como eu sofri muita humilhação e rejeição, agora ninguém me pisa mais. Então, era uma vida de hipocrisia, de aparência. Sim. As pessoas pra tentar tampar um buraco da ferida, né? Exatamente, exatamente. Deixar algo sangrando ali naquele lugar. Exatamente. Né? Então, eu chegava, agora ninguém me pisa mais, ninguém me humilha mais. E acabou. O olhar era altivo. Então, eu não tinha paz. Isabel, eu não tinha paz, Josi, eu não tinha paz. Eu fingia ser uma pessoa, entendeu? Que no fundo, era uma pessoa infeliz. As pessoas olhavam assim, nossa, mas era só aparência. Sim. Eu não era feliz. Mesmo usufruindo do dom, mesmo tendo uma cobertura espiritual, mas eu não era feliz. E aí, quando ela teve aquela visão, ela ficou uma semana doente na cama, porque ela não teve coragem de falar que a filha do pastor Jorge, que a irmã do cantor Álvaro Tito estava com sentença de morte marcada. Nossa. Estava marcada para morrer. É forte isso, né? Nossa. Entendeu? Aí ela falou, não vou falar não. Meu Deus. Ela falou, não vou falar não. Ela ficou uma semana, Isabel, Josi, na cama. Ficou enferma. A família não entendeu nada. Em uma semana ela foi
desenganada pela medicina, começou a cheirar mal, começou a apodrecer. Nossa. Isso ela me contou depois, gente. Ó, o Jonas aí, ó. Não queria falar. Agora foi forte aí, tu falou. Não é? Ficou dentro do peixe. Exatamente. Ixi, Isabel. Mergulhou, eu não tô olhando o óleo, né? Profeta tem que desenrolar o rolo, Vaz. Exatamente. E aí ela ficou ali. Quando foi no sábado, ela já não estava aguentando, ninguém podia chegar dentro do quarto, devido ao mau cheiro. Ela orou ao Senhor e falou: Senhor, estou desenganada, ninguém pode entrar aqui no quarto. O que é isso? Aí o Senhor entrou, ela viu aquele anjo entrando e disse: a minha filha está correndo risco de vida porque você não me obedeceu. Aí ela pede perdão e milagrosamente, de sábado para domingo, ela acorda perfeita. Isso é para quem crê, tá, gente? Isso é para quem crê. Aí, Acordou Exatamente. perfeita, Isabel, Jô, acordou perfeita. eu creio. Só que aí foi um alvoroço na família, né? Quando Sim. ela abriu o quarto, todo mundo saiu um para cada lado. Ressuscitou, gente. Olha o Lázaro vindo. Ela mesma contou, diz que foi um desespero, Sim. uma gritaria. O que foi? Sentenciada já, né? Ela falou: tô bem. Todo mundo ficou apavorado, eu tô bem. Eu preciso ir pra igreja. Eu preciso entregar um recado. Sai da minha frente que eu preciso entregar um recado. Ela chegou na igreja e nessa época, a gente viajava muito com o Álvaro, né? Final de semana para fazer a obra do Senhor. E aí quando ela chegou na igreja, ela me contou tudo. Eu quero fazer uma observação aqui, tá? Quando nós estamos fechados no orgulho, na arrogância, na soberba, a gente não escuta ninguém, nem Deus. Cuidado com isso. A gente não escuta pai, mãe, nem Deus a gente escuta. E aí, quanto mais a gente se fecha no orgulho, na soberba, na arrogância, no campo do não perdão, mais doente a gente fica. Foi o que aconteceu comigo. É isso. Eu, sem perceber, estava perdendo. Eu nem percebi, eu comecei a perder peso a partir daí. A partir dos 24 anos, a depressão se agravou. Por quê? Porque ela trouxe o recado de Deus, eu estava fechada na bolha do orgulho, ela contou, recebi o impacto, mas eu dava mais valor para a mágoa e para o ressentimento. Sim. Como que Deus poderia operar? Não tinha como. E aí, dos 24 aos 28 anos, eu fui perdendo peso. Eu pesava 56 quilos, fui para 47 quilos, me alimentando normalmente. Então eu estava uma morta. Exatamente. Indo para a igreja e cantando, fazendo obra. Religiosa, numa vida religiosa. Exatamente. É fazendo para Deus sem ele, né? Sem ele, exatamente. Exatamente. Então eu vivi nessa bolha de hipocrisia, conforme o demônio falou. Ela é hipócrita. Sim. Ela não te ama. Eu sei que ela não te ama. Eu quero matar e ouvir. E aí, quando eu completei 28 anos, aí minha irmã falou comigo: filha, vai para um trabalho específico de libertação, vai buscar, tal. E aí eu tinha uma certa resistência com isso, né? E aí ela começou a ver alguns testemunhos pela TV e ela falou: vai buscar, vai buscar, vai buscar. E eu não conseguia entrar naquela casa de oração, eu não conseguia entrar naquela casa de oração, sabe? Opressão muito Exatamente, grande, né? porque era culto específico de libertação. Então, quando eu passava em frente à casa do Senhor, eu não conseguia entrar, sabe? E aí o inimigo falava: você não vai entrar aí, vão falar mal de você, o que você vai fazer aí? Olha a religiosidade, gente. Você é filha de pastor, você é irmã do Álvaro, que você vai entrar e vai fazer o quê? Você vai ficar mal falado. Como assim? E vai morrendo por conta da preocupação com uma imagem que não está alinhada com a realidade do que você está vivendo, né? Exatamente. Preocupar em parecer, não estar preocupada com o seu. O diabo, as máscaras, né, exatamente. O diabo, ele é estrategista nisso, em fazer com que você mascare a sua dor, com que você finja algo, a fim de que o outro pense que está tudo bem, quando na verdade ele está te deteriorando por dentro. Exatamente, exatamente. Você mantenha a pose. Exatamente. Mantenha fingindo, mas o inimigo sabe, ele sabe, então ele vai tentar nos prejudicar naquilo ali que a gente, que nós não estamos querendo entrar na humildade, na obediência, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo. Como que eu me sujeito ao Senhor? Quando ele está dizendo: perdoa, Senhor, é desafiador, mas por amor a ti, obediência a ti, me ajuda. Eu sei que é desafiador. Foi assim que eu aprendi a liberar perdão.
pedindo a ajuda do Espírito Santo. Sim. Sozinho não existe Exatamente, possibilidade. porque é decisão. Você decide decisão. obedecer e pede a ajuda do Espírito Santo. Pra se manter nisso. Exatamente. E aí, quando chegou nesse ponto dos 28 anos, eu já estava com 47 quilos. Nossa. Nossa, muito magra. No meu Instagram tem a foto, né? Tem. Do antes e depois. Eu fiz, Tem. tá lá. Irreconhecível, gente. É chocante. Você vê o que Deus faz. É chocante. Você vê verdade. o que uma Tá lá a miséria foto, emocional é capaz de fazer na saúde física do indivíduo. Exatamente. E aí eu tinha uma certa resistência. Aí teve um dia, Deus de forma estratégica, ele me faz um convite, alguém me convida para cantar, porque eu não ministrava a palavra, né? Eu só cantava. Só que nesse dia, e foi numa quinta-feira, eu não vou me esquecer nunca, né? Deus estava dando o sinal das coisas grandes que ele faria na minha vida, que ele ia começar a fazer. Mas eu precisava internalizar, eu precisava nascer de novo, eu precisava ser transformada, como ele disse, de dentro para fora. Porque enquanto eu tinha aquela mentalidade, não é para mim, não posso, não consigo, vou morrer assim, não tinha como ele operar. Foi nessa época, deixa eu ver aqui, do casamento, do relacionamento, ou foi depois? O relacionamento veio depois. Veio depois, tô chegando lá. Porque é um ponto alto que a gente vai. Eu tive depressão também, muito forte também. Mas por um relacionamento. Fiquei bem por muito tempo também. Cheguei até. O meu médico disse que ele ia me internar. Olha. Só que eu tinha uma família que me acolhia, então ele deixou, me deu as medicações. Mas foi um surto. Foi coisa assim de 3, 4 meses, já melhorei de novo. Graças a Deus. Começou a dar remédio, né? Sim. Mas eu também estava definhando. Impressionante. É porque. A depressão, ela pode matar realmente. Com certeza, com certeza. Não é um espírito maligno, mas ele potencializa por conta das sugestões que ele vai colocando. Sim. Entendeu? A pessoa aproveita, né? Oportunista, né? Exatamente. Ele gosta de se aproveitar de um momento de fragilidade que a gente está enfrentando, seja em que área for da nossa vida, ele entra com a sugestão. Aliás, desde o Éden, né, gente? Sempre. A gente se distrai um pouquinho, ele vem com a sugestão. Já era. Sempre. Não é? Sempre. E aí, naquela quinta-feira eu fui para ministrar. E quando chegou lá, Deus mudou tudo. O pastor falou assim: irmã Elvira, Deus mandou eu mudar aqui a dinâmica do culto. A senhora vai trazer a mensagem. Oi? A senhora tem tantos minutos, a senhora canta e traz a mensagem. Como é que prega? Se a pessoa só sabia cantar. Como é que prega? Era Deus. E para a glória de Deus, naquele dia, eu cantei um louvor, li um texto bíblico, eu não me recordo, eu só me lembro de uma coisa, uma menina, 12 anos, levantou sozinha. Ela era sobrinha de um irmão daquela igreja. Ela não era daquela igreja. E naquele dia ela falou: tio, eu quero ir com o senhor para a igreja. Por uma vida, Deus mudou a dinâmica de um culto. Eu creio. E aí eu ministrei a palavra. Ela foi a primeira alma para Jesus. Ela levantou sozinha. E ela chorava muito. E ela assim. Aí eu comecei a chorar também. Sim. E aí o tio falou: gente, ela que pediu para vir. Ela nunca fez isso. Então, foi um dia inesquecível para mim. Aí quando foi na sexta-feira, eu consegui ir para o culto de libertação. E quando chegou lá pela primeira vez, eu vi um jovem tão novinho, com uma autoridade, gente, que eu nunca tinha visto na minha vida. E ele estava ajudando uma senhora que tinha passado ali na estação. Ela ia passar ali na rua Augusto Vasconcelos, no centro de Campo Grande, e ela ia se jogar da estação. Ela ia subir a passarela e ela ia cometer suicídio. E ela entrou na casa do pai. E eu vi aquele jovem falando que o inimigo dizia: eu vou matar ela. Ela entrou aqui dentro, essa desgraçada não tinha que entrar aqui dentro, mas ela entrou, eu vou matar. E aquele jovem com autoridade disse: não vai não. Porque eu estive no lugar, você quis acabar com a minha vida. E assim como meu Deus me guardou e me livrou, Glória a ele Deus. vai guardá-la também. Eu fiquei assim, admirada. Ele não tinha 25 anos, Abel José.
Ele com a autoridade de Deus. Aí ele orientou e ali juntos nós oramos, né? Que eu estava do lado de cá, sentada na cadeira. E ali tudo que ele foi ministrando, eu fui fazendo. Mas foi uma opressão muito grande. Foi uma experiência muito forte que eu vivenciei. E as vozes vinham aqui. Eles não conseguiram possuir o meu corpo. Mas eles tinham poder de influência. Sim, oprime. E aí, sai daqui, sai daqui, sai daqui. E é bom você falar sobre isso, porque às vezes, né, dentro da nossa própria fé, né, o cristão, ele acha que quando alguém fala sobre opressão, a diferença entre a possessão e a opressão. Exatamente. O cristão, gente, ele vai ser oprimido. Vai. Você vai passar. O que não é comum é um cristão ser possuído, porque o Espírito Santo habita nele. Exatamente. Né? Então tem como 2 espíritos habitarem ali, o corpo, o Espírito Santo e um demônio. Mas opressão vai, porque a opressão é aqui um fator externo, ele quer te paralisar. E ele vai te oprimindo para você liberar uma brecha para ele poder entrar. Exatamente. Porque você começa a ser pressionado, né, pelas questões, até ele conseguir fazer com que você libere a brecha para ele poder entrar. Exatamente. É isso aí que eu vivenciei. E aí eu falei assim, daqui eu não saio. Foi o Senhor que me deu graça para entrar nesse culto de libertação. E foi um divisor de águas na minha vida. Amém. Eu saí de lá leve. Glória a Deus. O que é isso que eu estou experimentando? E ali começou todo o processo. E para a glória de Deus. Aí, mesmo depois de vivenciar essa experiência, eu quis sair do ambiente onde eu estava com a minha mãe. E aí, como o inimigo não conseguiu me parar pela depressão, veio pela área sentimental. E aí, para poder sair do relacionamento conflituoso com a minha mãe, eu decidi entrar num casamento que o próprio Deus falou que não. Teimou. Entendeu? Os sinais de infidelidade foram dados antes, né? Porque o sinal sempre vem. Mas a gente pensa o quê? Para a mulherada? Vai mudar, eu mudo. Não, ninguém muda ninguém. Isso. É muito importante. As pessoas só mudam quando elas querem. E os sinais sempre são dados antes. A gente só vai se a gente quiser. Nós temos o poder da decisão. Eu falo muito isso nas lives, né? Sim. Nós temos o poder da decisão. E o próprio Deus. Bem, Deus falou. Minha mãe falou. Deus usou um pastor. Nossa. O pastor falou assim, olha, a irmã vai precisar orar muito pelo seu futuro. Porque Jesus. A senhora está do lado de um homem usando máscaras. Eita, Jesus. Misericórdia. Sangue do Cristo tem poder. Já era para começar bem, já começa mal, né? Exatamente. Quando começa mal, já fica E mais detalhe, difícil. A sabedoria desse pastor, né? Sim. Foi muito Deus, porque ele poderia, não vai, não. Não, Deus falou assim, é contigo. Vai, o sinal está sendo dado, você escolhe. Já sabe. Nós temos o poder da decisão, gente. Sim. Sempre o sinal é dado. E aí, não, eu vou sair de um problema. Entrei em outro. Arrumou outro. 4 anos de sofrimento. Também quase morri por conta disso. A mão do Senhor, o Senhor foi misericordioso para comigo, me guardou. E quando eu tomei a decisão da ruptura, Deus já tinha mostrado a minha mãe. Né? Deus já tinha mostrado a minha mãe. E a minha mãe sonhava, né, com um leito. E eu preciso colocar isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes, eu não vou expor. Mas quando você já está num relacionamento abusivo, sua vida já está exposta. É isso. Todo mundo já tinha visto tudo. Deus estava só me poupando. A minha vida, porque a pessoa já estava me expondo. Sim. Quando uma mulher é infiel, ela já está expondo a vida dela. Quando o homem é infiel, já está expondo. Sim. Expondo a ele próprio, a família, já está expondo. Sim. Né? Então, essa foi a minha história. Né? Então, ali, naquele momento, quando eu tomei a decisão, e eu preciso pontuar algo muito lindo desse depoimento, que uma pessoa na igreja de onde eu fazia parte, ela falou assim, quando foi que Deus falou com você que ia mudar isso aí? Aí minha ficha caiu. Na minha história, Deus nunca tinha dito, vou fazer a obra. Porque ele nunca assinou embaixo. Fui eu que fui. É isso. A gente quer legitimar algo que Deus não chancelou na nossa vida. Exatamente. Aí a gente quer na Marvel. A gente toma as decisões por conta própria. Exatamente. Não consulta, ou às vezes Deus até fala, a gente teima,
Exatamente. E aí a gente depois tem um preço alto e quer que Deus resolva. Exatamente. Coitado. Resolve aí. Olha só, os sinais foram dados, o Senhor me alertou pelo profeta, pela palavra, pela minha mãe, fez todos os sinais. Eu decidi, mas eu quero que o Senhor resolva agora. A gente faz essas coisas, né? E a própria pessoa, se você observar, não existe máscara que não caia, né? Você percebe algumas atitudes, uma pegada aqui mais forte, um olhar meio reprevador. E você não... É só nos sinaizinhos ali, não precisa nem ninguém falar. Você consegue ver, só da pessoa ali te tratando, você já consegue entender. Por mais que ele faça toda aquela, né? Porque o psicopata tem isso, né? Exatamente. Ele faz toda aquela coisa pra chegar em você e depois se revelar quem ele é. Exatamente. Mas não existe nada que não possa ser revelado se a gente estiver com um joelhinho no chão, entendeu? Que Deus fala, Deus mostra pra gente. Exatamente. Claramente. Mas tem uma coisa... A dependência emocional. Isso que eu ia falar. Porque eu tinha a carência, eu queria ser, entendeu? Eu queria que prestassem atenção em mim, eu não queria me sentir rejeitada, então trazia uma carga emocional negativa muito grande. Você vai lidar a qualquer custo. Exatamente, entendeu? Então eu não olhei para isso, eu quero sair de um problema, entrei em outro. Entendeu? Então no dia que eu tomei, aliás, quando Deus usou essa irmã para falar, quando foi que Deus falou que vai? Aí eu falei, tá. E depois uma outra irmã sonhou também. E aí um dia eu tomei uma decisão, e aí nesse dia que eu tomei a decisão de dar ruptura, eu tinha que cantar numa igreja. Nossa. Eu fui até, eu vou falar. Eu tomei a decisão, era 5 e pouca da manhã, foi o horário que a pessoa chegou dentro de casa, né, vindo da sua história, daquilo que na época achava que era correto, e eu tinha colocado um marco. Se chegar nesse horário a partir de hoje, eu não serei mais esposa. E aí eu tinha um compromisso, foi no sábado. Eu tinha que cantar numa consagração de jovens, que eu tinha recebido o convite. Eu fui até o evento, né, peguei um busão, fui até o evento, chorando dentro do ônibus. Fui escondida pelo Senhor, chorei muito, eu fui até a igreja chorando. Meu Deus. Muito, 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 porque eu teria que encarar, né, o primeiro divórcio na família, minha mãe não queria isso, meu pai não queria, imagina. Sim. Entendeu? Sim. Mas a minha vida já estava exposta, né? E as pessoas não tinham coragem de chegar e falar, mas estavam orando. Tinham pessoas orando pela minha vida. Sim. Tanto que o Senhor me guardou, inclusive da morte. Tem muita gente no nosso meio que vive uma vida de opressão dessa para manter uma aparência religiosa que Deus não exigiu. Exatamente. Eu já saí dessa bolha, tá, gente? Glória a Deus por isso. Me libertei disso. Eu escutei já vários relatos de mulheres que sofreram abusos, né, violências e traições em série, e que sempre ouvem, né, das lideranças, não, mas você tem que orar, em nome de Jesus. Se você está sofrendo violência, você precisa denunciar e ir para um lugar seguro. Exatamente. Não confie num líder que fale para você se manter no lugar onde você está sendo ferida, machucada, onde você corre risco de vida. Exatamente. Deus não tem isso para você, Deus não quer isso para você, Ele não criou você para isso, pode crer nisso. Exatamente. E eu só fui saber disso depois da ruptura. Sim. Que eu fui alvo para ser morta. Imagina. Eu só fui saber depois. E Deus permitiu eu tomar conhecimento. Olha isso. Né? Muitas coisas eu tomei conhecimento depois. E hoje eu preciso também colocar algo aqui. Que eu aprendi. Autorresponsabilidade. Sim. Hoje eu não o culpo mais. É página virada. Mas a responsabilidade dos resultados que eu gerei nos 4 anos, minha responsabilidade. Sim. Fui eu que decidi. Sim. Porque é muito fácil depois ficar culpando o outro, né? É verdade. Pelo vitimizando. Exatamente. Eu também aprendi sobre sair dessa bolha, porque é muito fácil. Sim, a escolha é nossa, né? Exatamente. E a consequência também. Exatamente. Então, hoje é outra mentalidade, né? Hoje é outra mentalidade. Para você que está perguntando, houve liberação de perdão? Com certeza. Porque a nossa vida precisa seguir. Sim. Liberado. Foi liberado, entendeu? Mas a responsabilidade desses resultados ruins foi a minha culpa.
Agora Foi por conta da minha escolha. Sim. Fala uma coisa importante sobre o perdão, que o fato de você liberar o perdão não significa que você precisa se manter no ambiente. Exatamente. Porque tem muita gente que confunde muito isso. Exatamente. A liberação de perdão é sobre você. A pessoa te magoou, ela te feriu. Eu falei isso ontem na live. A liberação de perdão é você dizendo, eu não quero mais esse veneno. É isso. E você não é obrigado a beber veneno, que é mágoa. Mágoa é má água, água parada. Exatamente. E você guardando mágoa, você apodrece em vida. Eu sei que é forte isso, gente, mas é verdade. Você apodrece em vida. É isso. Então é sobre você. Como que você quer viver essa vida aqui? Primeiro que é uma recomendação do Senhor Jesus. Se você ama o Senhor, você vai obedecê-lo. É isso. Outra coisa que é muito bom a gente frisar aqui, eu quero dizer para você, o Senhor não vai te pedir nada para te prejudicar. Não deixe o inimigo te manipular dizendo que isso é muito complicado, difícil para você, porque o Senhor Jesus jamais, o Espírito Santo jamais vai nos pedir algo para nos prejudicar, Pelo gente. contrário. Confia, só obedece. Só obedece, porque hoje eu estou vendo os melhores dias da minha vida. E olha que os meus sonhos, porque primeiro eu tenho que ser feliz. O resto é consequência. E quando se fala de perdão, que eu sei que é desafiador, eu lembro que quando eu tive que perdoar o meu abusador, né, o homem que me violentou, eu achei aquilo um absurdo quando o Espírito Santo trouxe isso pra mim. Eu disse, não, eu pedi pra você matar ele, como que você vai vir e querer que eu perdoe? Eu falei que se tu me amasse, porque foi isso que eu falei pra Deus, se tu me ama, tu vai fazer ele sofrer em vida, eu vou ver ele morrendo, agonizando. Isso é porque se tu me amas, né? E aí quando ele estava, realmente, ele foi sofrendo, agonizando até morrer. Sim. Mas aí ele me ligou num dia, aí dizendo que precisava falar algo comigo. Eu bati o telefone na cara dele. Nessa época eu não estava caminhando com Jesus, estava afastada. Sim. Mas nesse dia o Espírito Santo me visitou. Você vai levantar. E eu chorei nesse dia, eu não chorava. Nesse dia eu chorei. Você vai levantar, você vai lá e eu quero que você libere ele, porque eu vou levar ele. Eita, isso é muito forte. Muito. Aí eu falei assim, não vou liberar não, eu quero que ele agonize, o meu perdão ele não vai ter, eu quero que ele agonize sofrendo, e tudo que ele sofrer vai ser pouco. E olha, foi uma luta, foi uma tarde de luta. Aí o Cláudio não entendeu, porque ele não estava acostumado a me ver chorando, né? Sim. O que está acontecendo com essa mulher, o que houve? E aí a minha mãe me ligou, porque ele também ligou para minha mãe, e eu falei assim, mãe, eu não vou, eu quero que ele morra, eu quero que ele se dane. A minha mãe, mas eu vou. Ele fez mal para mim também, mas eu vou. Eu acho que você tem que ir também. Enfim, e aí o Espírito Santo me levou lá, né? Igual você falou que o Espírito Santo, que o anjo te colocou de pé lá na escola. Sim. E quando eu fui lá no hospital, no INCA, realmente ele ficou pequeno, comido, né, pelo câncer. Eu olhei aquela situação dura, doente, de tudo que aquele homem me fez, e o Espírito Santo, a vida dele acaba aqui e a sua começa. Meu Deus, coisa linda. Eu vou levar, eu quero que você libere, porque eu tenho nova coisa com você. Você não vai entender agora o que eu estou fazendo, não estou fazendo pro seu mal. Eu tenho essas palavras nítidas na minha mente até hoje, né? E naquela época eu não tinha conhecimento de nada, eu era uma jovem ferida, amargurada, cheia de mágoa no coração. Mas aí eu estava lá, eu e minha mãe, olhei para ele, e ele com aquele olhar assim, né? E aí minha mãe, a gente falou, vamos fazer uma oração. Aí minha mãe, nós oramos, eu falei assim, olha, Otto, eu perdoo você. Porque você não vai sair daqui. Eu já sei que você não vai. Você acha que vai, mas não vai. E eu quero dizer para você que eu não vou levar mais você comigo. Hoje eu deixo você aqui. Meu Deus. Nesse lugar. Nada do que você disser vai mudar tudo que você fez, né? Que eu vivi. Mas eu não quero ver, eu te perdoo. Porque Deus, ele já me perdoou de tantas coisas, né? E aí liberei ele ali. E hoje eu entendo por que Deus me levou naquele lugar, naquele tempo, né? O quanto que isso me curou. Eu não precisei conviver, ficar indo lá, não. Eu precisava só liberar, obedecer, como você muito bem falou, né? Para seguir adiante. Exatamente. E outra coisa que eu tenho aprendido mais recentemente, que o Senhor falando comigo, porque muitas pessoas chegam, vêm no consultório e falam, olha, a minha dificuldade é liberar perdão. Eu estava até conversando com a querida ali fora sobre a experiência que o Ministério Comunhão, ele nasceu na libertação, né? As manifestações demoníacas, e ali a gente foi sendo treinado e vencemos em muitos momentos. Então eu vivi muita experiência forte, inclusive nessa questão da pessoa que não libera perdão. Eu estava contando isso para ela. O opressor, se houver legalidade, ele entra porque essa pessoa se manifestou com um espírito maligno, ela veio para o culto de libertação, né, dentro dessa questão do perdão.
E eu vou falar isso aqui rapidinho. O espírito maligno entrou no corpo dela, a gente orou, ele entrou no corpo dela, e ele pegava as mãos dela e vinha aqui, como um bicho, como um animal, querendo arrancar o órgão, o coração. Nossa. E aí quando eu vi aquilo, a gente orando e nada, e ali eu fiz alguns comandos e falei assim, amada, você precisa liberar perdão para alguém. Ela me olhou, porque ela não conseguia me olhar nos olhos. Quando ela me olhou, ela começou a me passar mal e eu dei ordem para aquele espírito maligno não tirar ela da consciência. Eu disse, deixa ela em sã consciência. Porque eu também já estava, né? Entendeu? Só que aí era ela que estava dando legalidade. E ela falou, eu odeio meu marido, eu odeio, ele acabou com a minha vida. E ela começou a falar, eu odeio. Eu falei, minha querida, você veio ao culto, você quer voltar para casa do mesmo jeito, você quer voltar liberta. E aí começou a guerra. O inimigo, ele manipula. Sim. Ele quer manter a tua mente cativo no ódio, na mágoa, no ressentimento. Tem um caso que eu soube, eu não sei onde eu escutei essa história. Que ele fala, um pastor falou, olha, eu só vou agora nos lugares que o Espírito Santo me revela nos hospitais. Porque ele foi uma vez no hospital para libertar uma mulher de uma doença. Sim. E aí o Espírito Santo falou com ele e falou assim, pergunta para ela que primeiro ela precisa perdoar. Depois ela vai ser sarada. Aí a mulher, aí a senhora precisa perdoar alguém que a senhora tá com algum ódio, não sei o que é. Eu prefiro morrer, a mulher falou. Eu já ouvi esse depoimento. Não adiantou nada. Então vai morrer. Exatamente, é isso aí. Prefere. Aí ela não sei o que aconteceu, não houve o final da história, mas eu sei que ele perdeu tempo ali de ir lá, porque não era libertação nesse sentido, não era para orar, era para que ela liberasse perdão. Mas ela não quis, ela preferia, disse para ele que ela preferia morrer. Exatamente. Do que liberar. E, infelizmente, salvação nada, né? Zero. Zero. Conta pra gente a sua jornada, como chegou a psicanálise, o pastoreio, esse projeto lindo que é lá o Projeto Comunhão, aquelas pessoas preciosas, como que isso nasceu? Depois de superar justamente essa fase da questão do perdão, rapidamente colocando algo aqui. O nosso problema é achar que quando a gente é ferido, a gente é melhor do que a pessoa que nos feriu. Eita. Todos nós somos pecadores. Olha aí, ó. E é por isso que as pessoas ficam no campo e acabam adoecendo, às vezes, no nível até pior do que a pessoa que feriu. Por quê? Porque a gente se coloca, eu digo por mim, que eu vivenciei isso, o Senhor falou para mim. Coisas recentes, porque você não quer perdoar por quê, Ovelha? Porque se você não viu o que a pessoa fez, aí o Senhor falou para mim assim, você agora se tornou perfeita? Eita. E o que eu fiz pra você na cruz? Aí o Senhor falou, você se tornou perfeita? Eu falei, calma, Espírito Santo, pega leve. Aí ele falou, eu quero que você me responda. Você se tornou perfeita? Porque quando você diz que você não vai liberar perdão, você está se colocando num nível de superioridade. E diante de mim, todo mundo igual. Natureza pecaminosa. É o servo e o conservo, né? 10.000 talentos foram perdoados, ele não pôde perdoar 100 denários. Exatamente. Já fui confrontada nessa palavra exatamente quando eu estava amarga uma vez e o Senhor, mas eu te perdoei 10.000. Exatamente. Você não pode perdoar 100 denários. Exatamente. Você vai continuar pegando no pescoço e sufocando. Você quer ser lançado lá no lugar que você não vai poder pagar daquilo que eu te perdoei? Eita! Aí, a partir de agora, quando acontece alguma coisa que faz parte da vida, a gente está na terra, né? Sim. Então eu me lembro disso. Falei, Senhor, toma nas tuas mãos. Aí eu oro, falo o nome da pessoa, Senhor, eu libero. E, gente, é poderoso. A gente fica numa leveza. Amém. Uma coisa, sabe? Então, gente, perdoar é libertador. Amém. E depois de passar por tudo isso, eu fiz também uma fala profética, né? De 2004 para 2005. Falei, a partir de hoje, encerra aqui um ciclo. E realmente, quando foi em 2007, começou o meu ministério de palestras, de pregação. Eu recebo um convite e minha história começa em Brasília. Olha só, né? Começou em Brasília. Claro, eu comecei a ser convidada para contar minha história. Assim que Deus começou a me preparar para o ministério pastoral, que até então, entendeu? Eu corria. Porque eu achava que era só para Álvaro e para o meu pai. Eu não queria saber. E ali Deus começou a dar os sinais. Em 2007, eu recebo um convite, vou para Brasília e começo a viajar para Brasília. Aí começa a minha história. Em 2006, nasce Seminário Sarão Numa Ferida, que era em forma de campanha. E aí eu começo, através da minha cura, da minha história, nasce o Seminário Sarão Numa Ferida, que agora se tornou um método, né, que eu utilizo no consultório. Que é o espiritual, o emocional e o físico.
E aí o Senhor começa a falar, olha, eu tenho um chamado contigo. Ele começa a usar os profetas, eu vou mudar. Lembra que eu te falei que eu vou mudar a sua estrutura? Deus começa a me encher de autoridade, começa a falar de um jeito que eu ficava com medo de mim mesmo. Começava a falar com mãe, eu falei, gente, essa não sou eu não, essa sou eu sou tímida, não sei muito da Bíblia, né? Aí o Senhor começou a falar, comece a ler. Aí meu pai começou a falar, comece a ler, filha, vai ler. E aí a gente começa, né, a estudar, a se preparar um pouco mais, ainda tenho aí uma jornada, mas eu comecei a entender o que Deus tinha para minha vida. Amém. E aí eu comecei a me entregar mais para a questão da palavra. Aí um dia eu fui lá no acervo do meu pai, e quando eu cheguei eu comecei a chorar. Porque um dia meu pai falou, filha, você tem que ler. Ele tem muitos livros, né? Você tem que ler. Eu falei, sou chato, hein? Isso é precioso, um monte de livro. Aí quero ler, porque eu tinha preguiça de ler. Eu não gostava de ler, eu tinha preguiça de ler. E aí no dia que Deus começou a fazer isso na minha vida, através da minha cura, e comecei a receber convite. Aí eu já não recebia mais convite, Josi, Isabel, para cantar. Quero que a senhora venha aqui pregar. Eu falei, mas eu não sou pregadora não. Não, só conta seu testemunho, deixa quieto. Aí começou. Aí começaram a me chamar de pastor. Eu falei, não, gente, não sou pastora não, eu sou a serva. Eu sou a serva. Aí Deus tomou um vaso e falou. Aí Deus começou a falar, vou mudar a tua história, vou mudar você de lugar, vou tirar você de Betsaida, vou fazer um milagre na sua vida, ninguém vai ver. Aí começou a mexer. Mas eu já tive um pouco de resistência, né? Mas Deus começou a me preparar para eu me tornar a pessoa que eu estou me tornando hoje e chegar aqui nesse podcast que nossas histórias curam terra. E Deus foi trabalhando a minha vida de uma forma linda e assim, às vezes, por exemplo, hoje essa campanha que a gente começou, né? Deus não erra, Deus não mente, eu me emociono, eu falo em mistério ali. Hoje foi, sabe, foi forte. Desse jeito. Porque essa é uma campanha que realmente vem num momento assim, ela foi ontem e hoje ela começou, ela aconteceu. Deus deu na hora ao vivo. Se vocês assistirem a live de ontem e de hoje, foi algo que Deus deu ao vivo ali na hora. Deus falou, rápido. E hoje nós oramos pela segurança pública do nosso país e pelos policiais, porque eu tenho familiares e tenho amigos que são policiais. Sim. Pessoas sérias, né, independente da religião, pessoas que pautam suas vidas em princípios e valores, estão surtando, se auto-cancelando. Sim. E está crescendo muito isso. E vieram me pedir ajuda, né? E eu falei que eu ia fazer uma campanha e orar especificamente. Começamos hoje. Pensa na guerra. Sim. Pensa na peleja. Mas foi bênção hoje. Então a gente segue terça-feira. A gente segue na quarta-feira, terça no Facebook, quarta-feira pelo YouTube. Começamos hoje. E eu creio que Deus fará coisas tremendas. E não vai ser só pela segurança pública e pelos policiais. Mas nós vamos orar pelos médicos, as pessoas da área da saúde, psicólogos, psicanalistas, terapeutas que estão também, professores e por aí vai, gente. Sim. A área da educação são profissionais, é a base. Educação, segurança, a área da saúde. Sim. As pessoas estão perdidas. Totalmente. Só que nós somos igreja. Isabel, Josi, a gente é igreja, a gente tem autoridade. A chave da autoridade para mexer com o mundo espiritual está com a gente. E o que o inimigo estava tentando fazer? Colocar a igreja num certo recuo, sabe? Não, mas eu não tô legal, não, mas eu não tô bem, e não vou mexer com isso não. E ele ganhando terreno. Não, a gente precisa se unir. Sim. E é isso que está acontecendo aqui, é isso que Deus quer. A igreja é isso. A igreja não tem placa denominacional. A igreja que Jesus vai arrebatar é a igreja lavada e remida no sangue dele. Um ou outro ajudou e seu companheiro diz, esforça-te. Outra coisa também, um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Cristo. Vambora, gente, somos igreja, vambora. E foi lindo o que Deus fez hoje. Foi lindo. Amém. Fala então pra gente finalizando, Elvira, fala nossas histórias curas. O que de tudo que você viveu, que realmente foi a sua virada de chave, né, que mais impactou e que você quer deixar aí para quem vai nos ouvir, né, para que seja inspirado pela sua história, que é uma história linda, né, de uma mulher que foi curada, foi cuidada pelo Senhor. Existe vida após relacionamentos abusivos, existe vida após depressão. Então, qual o recado que você quer deixar para essa pessoa que vai nos assistir? Carta aos Hebreus, capítulo 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, todo o processo. Lembra dos 13 anos? Primeiro eu vou mudar por dentro, depois eu faço por fora. É um dos textos que norteiam minha vida, e aí começou o seminário, a minha vida ministerial, baseado nesse texto.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Qual é a medicação que entra aí? Por quê? Porque é justamente naquele ponto que só ele entra, só a palavra dele entra. Depois, vai nas juntas e medulas. Então, se eu trato a minha alma, eu tenho os meus ossos sarados, ou seja, meu corpo também. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Sabe por que o inimigo trabalha para você não ter intimidade com a palavra, não trazer a palavra para proteção da tua mente, para sarar nutrir a tua alma e sarar teu corpo? Porque ele sabe que quando nós começamos a valorizar a palavra do Senhor, tem libertação. Tem isso. cura. É isso. Então, se o inimigo está tentando te impedir de desenvolver uma intimidade maior com o Senhor, segue essa trilha aqui que eu vou colocar, que mudou a minha vida, tem mudado a minha vida. Essa é a mensagem, Josi, Isabel, que eu estou levando. Eu louvo a Deus por esse espaço, de poder colocar aqui nesse podcast, nossas histórias curam esse caminho. Amém. Glória a Deus. Valorize a palavra. Nesses últimos dias é ela que vai te sustentar, não tem outra. Ore por você todos os dias. Quando você ora, é terapêutico. Faz isso por você e para você. E o jejum, sempre falam comigo, pastor, eu tô orando, eu tô lendo a palavra, mas o jejum... E o jejum, ele que te dá essa capacidade de quando o pecado bater a tua porta, você vai dizer não. É isso. Você mortifica as obras da carne, mas isso precisa ser um treino, é como uma academia. Sim. Academia com o Espírito Santo é isso. O teu cérebro é treinável. E ele, o impacto, a tua mente, o que passa na nossa mente impacta o cérebro. Ok? Impacta, porque o cérebro, ele não discerne o real do irreal. O que tu manda para ele através do pensamento, ele recebe aquilo como importante. Então, é o que vai nortear você. Então, daí a importância do contato com a palavra, do jejum, pelo menos uma vez por semana. Vou dar aqui a receita rapidinho. 1 hora, máximo de 3 horas, faça por você e para você. Tenha esse tempo a sós com o Senhor. Aí, minha querida, orando por você e para você. Jejuando para frear a carne. Lendo a palavra, orando, jejuando, lendo a palavra e respiração consciente. Solta o ar pela boca. Para quê? Para você não ter picos de ansiedade, né? Evitar que o coração fique acelerado. Então, eu costumo dizer que são 4 ferramentas, né? Que eu treino ali os pacientes também em consultório a fazerem isso. Ao deitar, ao levantar. Tenha o teu momento a sós. O teu dia fica diferente quando você tem esse momento a sós com o Senhor. Porque diante dos desafios do dia a dia, o Espírito de Deus com você, ele vai te orientando. Sabe, você não fica naquela agitação como estava a Marta, sabe? Martinha, irmã. Nossa amiguinha. Nossa amiguinha. Entendeu? Íntima. A gente ama a Maria, mas é Marta. Exatamente. Entendeu? E aí, por isso que o Senhor falou para ela, Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela, você que tem que vigiar. Gente, foi isso que Jesus quis falar assim de boa com Martinha. Martinha, você precisa vigiar, filha. Entendeu? Você tá... Sabe, você não para, Marta. Você tá agitado, você tá assim ansioso, você não para me ouvir. Você não me dá prioridade. Então a gente precisa ser mais Maria em tempos de Marta. Sabe? E é claro, a gente quer servir bem, tá tudo bem. É um equilíbrio, né? É isso. Mas a mente e a alma precisam da prioridade, dessa conexão com o divino. Então o que eu deixo aqui é que todos nós possamos entender. A gente precisa valorizar a palavra do Senhor. Amém. Esse básico, independente do tempo que a gente está na presença do Senhor, que cargo a gente exerce, a gente tem que ter esse momento nosso com o Senhor. Não tem como, isso é diário, porque a gente toma banho, a gente faz a nossa higiene, a gente para comer, a gente para fazer aquilo que a gente acha que é importante, mas esse momento a sós com Deus é prioridade das prioridades. E nesse tempo de tanta pressão, e a volta do Senhor está tão próxima, se a gente não estreitar cada vez mais esse laço de intimidade com Ele, o inimigo não está para brincadeira. Mas ele é poeira diante do Deus que nós servimos. Amém. Se a gente entrar por esse caminho, vamos continuar sendo imbatíveis. E a igreja vai seguir. Amém. Cada um fazendo um pedacinho. A igreja vai avançar. Amém. E as potestades e principados não irão prevalecer, porque está escrito na palavra. Tomai
toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir no dia mal. Então ore, jejue, leia a palavra, desenvolva intimidade com o Senhor. Amém. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, como tem feito na minha vida, na vida de Isabel, na vida da Josi. Ele é o mesmo Deus, ele vai fazer, mas o caminho é esse. Se você não fizer isso, vai ter horas que você não vai suportar, você não vai aguentar. Mas o Senhor é contigo e te ama, deseja mudar a história da tua vida. Ai, gente, acabou mesmo, gente. Fala suas redes sociais, o trabalho lindo que você faz lá. Ah, gente. Fala lá do seminário maravilhoso. A Josi esteve lá palestrando para nós, que na verdade foi online, né? Mas ela já lindo. esteve lá pregando no evento de mulheres, Maravilhoso. né? Nós temos o projeto Mulheres Saradas em 3D. Seminário Sarou numa Ferida foi o primeiro projeto, né? Para quem dizia que não ia ser ninguém na vida, foi o que eu acreditei. E o Senhor falou, coisas grandes e firmes eu vou mostrar para vocês. Então nós temos aí o Seminário Sarou numa Ferida. O novinho do ano passado foi Autoconhecimento Liberta, que a Josi palestrou. Mulheres Saradas em 3D, também nasceu da minha cura. Mulheres, o que é isso 3D? 3 dimensões, mente, alma e corpo, né? Temos lá a nossa igreja, Estrada do Cabo Sul, 2692. Espaço Comunhão, segundo piso. Estou ali cuidando daquelas vidas. E temos também a nossa rede social. Pode falar, amor? Deve. E você já segue, senão você está em pecado. São 2 perfis, né? Elvira Ramos, _Oliveira. Esse é o Instagram, arroba. Instagram, obrigado, Josi. Arroba Elvira Ramos, _Oliveira. E tem também o Elvira Ramos Excelente.mente. Elvira Ramos, Elvira Ramos.excelentemente. Estou achando. Elvira Ramos, arroba Elvira, ela já aparece para você no Facebook também, isso, né? Facebook no também, YouTube Elvira Ramos, também. Elvira Ramos Oficial, um canal simples, estamos lá desenvolvendo, trabalhando para o Senhor. E quarta-feira nós estaremos lá com a campanha Deus não erra, Deus não mente. Deixa o contato para agenda. É verdade. Operadora 21 972 18 3179. 21 972 18 3179. A gente vai deixar depois aqui na descrição o telefone dela, se você quiser convidar ela para cantar, para pregar. Você vai ver só o negócio. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Que esse projeto cresça. Amém. Vá para o mundo. Já está indo, né? Para a glória de Deus e que mais pessoas se curem através desse projeto. Porque eu tô impactada. Lindo. Voem. Cada vez mais alto. Maravilha. Obrigada, Elvira. Amém.